Olá pessoal, neste vídeo nós vamos entender dois recursos bem legais que se encontram aqui no Blender que vão permitir a gente transformar formas em novelos de fios usando aí os objetos extras e também o processo de renderização usando matcaps ou cores aleatórias pelo modo sólido. Vamos ver como isso é simples e prático. Vocês podem usar qualquer versão aí para poder me acompanhar neste experimento. Eu estou usando aqui a versão 2.91. Então vamos começar aqui o nosso exercício. Eu vou selecionar o objeto cúbico e vou aplicar nele o atalho Ctrl 2. O que eu faço aqui é aplicar diretamente o Subdivision Surface. Para poder efetivar, eu vou aplicar, tendo o objeto já transformado, eu vou usar a tecla S de escala para aumentá-lo um pouquinho, tá? E agora nós vamos precisar ativar um addon que vem inativo junto ao Blender. Então, vocês vão vir aqui no menu superior, chamado Edit, que é o editar. Vão clicar em Preferences, que são as preferências do Blender. Vão selecionar Addons. E nós vamos aqui na lupinha escrever a palavra Extra. Vão surgir dois addons tipo Extra, o Add Curve e o Add Mesh. Para esse exercício, nós vamos habilitar aqui o Add Curve. Então, com ele selecionado, se vocês abrirem, ele vai dar a descrição do addon, o local onde ele se encontra, que é na 3D View, no menu Add, nos objetos tipo curva. Mas nós não vamos usar essa adição aqui. Esse recurso, ele vai se encontrar aqui na barra que fica à direita, oculta. Como funciona? Com o objeto aqui transformado, eu vou dar o nome aqui de esfera, só para facilitar, tá? Esse vai ser o objeto que vai originar a forma que eu preciso de novelo. Então eu abro o menu que fica à direita, usando a tecla N de navio. Aqui vai surgir uma guia chamada Create. Quando eu clico nela, eu abro o nosso recurso, que é o Spline Generator. Eu vou abrir, ele tem três opções aqui de recurso, o Spiral Fit, o Bounce Spline e o Catenário. Eu vou usar para esse recurso aqui a aplicação do Bounce Spline. Ele já gera um novelo aqui de linhas a partir da forma que eu criei. Então eu abro as propriedades. Para eu engrossar um pouquinho mais esses fios, eu posso usar na opção aqui embaixo a condição Bevel Radius, que é o raio de chanfro. Poderia usar aqui um fator 0.05. Notem que eu gero aqui um chumaço, ou um novelo aqui de fios grossos. Então, para poder melhorar essa aparência, eu vou fazer com que esse raio aqui seja 0.02. Essas alterações aqui vão me permitir eu fazer uma diversidade de parâmetros interessantes junto ao efeito. Então, depois que eu fizer esses experimentos, eu posso fechar as propriedades. E notem que agora eu tenho a esfera, que é o elemento original, e o resultado aí do efeito, que é o Bounce Spline. Notem que ele é uma curva. Como eu não preciso mais da esfera, eu só usei como referência, eu posso simplesmente selecionar o primeiro objeto original e deletá-lo. Agora eu fico somente com o novelo. E quando eu selecionar ele, vocês vão notar que aquelas propriedades vão sumir. E como é que eu faço agora para controlar a aparência do objeto, já que as propriedades não aparecem? É simples. Como ele é um objeto tipo curva, a gente vai voltar a atenção da gente para esse painel que está à direita, tá? Então, clicando aqui, nas curvas, vocês vão ver que eu tenho as configurações. E aqui, simplesmente, eu tenho aquela aba chamada Geometria. É nela que eu tenho o Offset, o Extrude, o Bevel, que vão permitir a gente fazer parâmetros diferentes na aparência do objeto. Se vocês olharem o Bevel aqui, ele está usando o Depth, que é a profundidade, com 0.02, que foi aquele parâmetro que eu ajustei inicialmente para o novelo. Então, se eu diminuir aqui para 0.01, eu faço um fio mais fino, e ele traz aqui uma condição bem melhor no novelo. Então, nessas propriedades aqui, eu posso alterar o Extrude para fazer fios planos e fazer outros efeitos possíveis, como deslocamento, tá vendo? Do efeito. Então, eu posso ainda aproveitar as propriedades a partir das propriedades de curva. Esse objeto aqui, vocês podem depois converter ele em um objeto do tipo malha, para alguma finalidade que vocês tenham. Então, simplesmente eu posso vir aqui em Object, vir na opção chamada Convert To
e transformá-lo numa mesh. Vocês vão perceber que agora aqui na Outline, o Bounce Spline, que é esse novelo, vamos dar o nome aqui para novelo para facilitar. Agora ele tem um ícone ó, de mesh. Ele agora não tem mais as propriedades relativas às curvas. Vocês vão ver que o ícone Object Data aqui agora é de malha. Então o que eu posso fazer é a transformação da malha. Se vocês entrarem com esse objeto no modo de edição, ele é totalmente feito aqui ó, de vértices, arestas e faces. Pronto. Produzido o objeto, eu vou só fechar essa janela usando a tecla N, nós vamos partir para um segundo recurso que eu acho interessantíssimo. Eu estou usando aqui a vista sólida. E para essa vista eu estou usando um recurso que é essa setinha que está aqui à direita, chamada Viewport Shading. É nela que eu tenho como aplicar alguns efeitos de sombreamento como referência, para eu ver como vai funcionar o material aí junto à vista sólida. Então eu estou usando aqui ó, a luz em tipo estúdio, eu posso aplicar qualquer efeito para mudar esse sombreamento aí do objeto. Só que esse tipo de processo aqui está usando também uma condição de color usando o random, onde eu aplico aqui cores diferenciadas em cada objeto que eu adiciono na área. Para eu renderizar essa cena a partir da vista da câmera, a câmera vai enxergar esse objeto, eu tenho uma coloração do objeto aqui. Tá? Quando eu dou o render, esse material não vai ser renderizado, porque esse material só vai funcionar aqui no modo sólido. Para eu poder renderizar o material desse novelo, eu teria que entrar no modo que é o modo renderizado, aplicar um material nele para dar a cor que eu desejasse aqui a esse novelo para sair lá na renderização. Há um detalhe, né? Existe a possibilidade de eu renderizar o efeito do nosso recurso Shading que aparece aqui pela nossa câmera? Sim, existe. Como? Eu tenho aqui, se vocês olharem no render, 3 engenharias possíveis. São motores, na verdade, que é o Eevee, o Cyclos e esse Workbench. É com esse recurso Workbench que a gente tem condições de renderizar esse tipo de efeito que nós estamos usando junto à nossa cena. Então, se eu seleciono ele, vocês vão notar que aqui nas configurações do Workbench vão ter as opções de nós simularmos luzes, cores e outras opções como Cavity também no efeito. Se eu der um Cavity, eu vou ter um efeito na renderização. E independente do que eu tenha feito aqui nessa janela, eu poderia voltar ao material padrão dele, que é o branco, ó, e o estúdio, usando a coloração normal, tá? Para eu poder renderizar um efeito aqui do tipo Match Cap, se eu vier aqui em cima, selecionar o Match Cap e utilizar qualquer Match Cap aqui, que é um material matematicamente pré-calculado aí pelo programa, vocês vão ver que vocês têm alguns disponibilizados. Os demais aqui que aparecem foi eu que adicionei e eu já expliquei como fazer isso aí no tutorial anterior. Tá? Então, se eu usar esse material aqui, ó, vermelho, eu estou usando um Match Cap na vista sólida. Mas se eu tentar renderizar aqui, o que é que vai acontecer? Não vai aparecer o material Match Cap. Porém, pessoal, se eu vier no Workbench e nessa opção aqui, selecionar em Light a opção Match Cap, selecionar o mesmo Match Cap que eu apliquei, ó, agora eu posso renderizar esse Match Cap no meu projeto. Ó. Agora eu estou renderizando ele. Bem prático, né? Nota que ele está usando aqui um fio prateado, porém aqui o Match Cap que eu estou usando é o que está configurado aqui nessa guia de cima. Mas o que ele vai renderizar é o que está aqui. Ó. Então, se eu der o render, está aí ele renderizando com o efeito prateado. Agora, se eu voltar a renderização para o Eevee, se eu tentar renderizar agora, ele não vai renderizar nem o prateado e nem o material, que é o material vermelho que nós estamos usando aqui como referência a partir dessa guia que nós selecionamos. Aproveitem essas ideias e façam o que vocês bem entenderem aí no projeto de vocês.
há um leque de possibilidades para nós criarmos efeitos bem interessantes. Bom proveito e até breve.